pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio especial do podcast Londra Insights, Comércio Estratégico para Black. Eu sou a Fernanda, eu faço parte do time de marketing da Londrisoft e tô aqui com o Henrique hoje para a gente bater um papo sobre as estratégias que vão tornar a sua Black a melhor de todas. Henrique, se apresenta pra gente. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a este podcast. Sou o Henrique, sou consultor de treinamento e desenvolvimento na Londrisoft. E estamos aqui, então, para desvendar esses mistérios aí, não é, Fernanda? Referente esse período, né, da Black Friday que está chegando e como que a gente pode dar dicas valiosas, né, Fernanda, para os nossos clientes, nossos usuários e parceiros, para que eles possam atingir aí um sucesso, atingir suas metas aí dentro desse período aí de vendas. Perfeito. Então, o nosso papo de hoje vai ser sobre as estratégias e as operações eficientes que vão chamar a atenção do consumidor e, claro, sem perder a lucratividade, já pensando aí num controle de estoque, né, Henrique, para evitar aquelas surpresas que acontecem no meio do caminho e, claro, com bastante dica legal para que toda essa comunicação chegue para o seu cliente. Henrique, então um tópico muito crítico de sucesso é o custo dos produtos. Então, fala um pouquinho para a gente como que o sistema da Londrisoft consegue subsidiar o nosso cliente para entender sobre esses custos e não perder a lucratividade, né, na Black Friday. Perfeitamente, Fernanda. Isso é um assunto que eu acho que para a gente iniciar não teria como iniciar de outra forma, né? Falando exatamente do custo, porque a gente sabe que a Black, na verdade, é isso, né? É aquele momento onde os empresários, os lojistas, né? Eles fazem uma redução ali dos seus custos exatamente para atender a necessidade, né? E a demanda aí dos seus clientes. E é isso que, né, corresponde à Black Friday. E para começar, Fernanda, falando do custo, né? Muitas vezes a gente pensa que o custo do produto é aquele: eu compro um produto, jogo uma margem de lucro em cima e pronto. Só que a gente sabe que vai muito mais além do que isso, né? Então, a gente tem que entender um pouquinho essa questão do custo, né? Para conseguir exatamente definir uma margem de preço ali que cubra, então, esses custos que nós temos e também que nos gere ali, né, uma margem de lucro, porque isso também é muito importante, né? Estamos aqui, somos capitalistas e estamos aí pensando, né, nesse lucro aí. Então, na verdade, assim, a gente trabalha dentro das nossas ferramentas, né? E dentro do ecossistema da Londrisoft, a gente tem essa possibilidade, então, de visualizar esses custos. Então, nós sabemos que temos o custo de aquisição, que é aquele custo quando a gente realiza a aquisição dessas mercadorias, desses produtos. E aí, nós temos exatamente a operação acontecendo. E a operação dentro das nossas empresas, elas geram também outros custos, né? Que são os custos de despesas fixas, que são aquilo que a gente tem mês a mês. Então, temos que pagar uma energia elétrica, né? Pagar os nossos funcionários, enfim, todo aquele custo que, chovendo ou fazendo sol, a gente tem. E aí também a gente tem os custos variáveis, que acontece às vezes, né? Então, a gente tem, por exemplo, né? Estamos aí nesse período de Black Friday e estamos entrando aí no mês de novembro. E a gente sabe que em novembro, por exemplo, a gente tem 13º, às vezes a gente tem férias agora, final do ano, né? E se não tiver um planejamento aí, né? Exatamente. Então, esses custos, que são os custos variáveis, né? Eles também são muito relevantes. Então, o empresário, o empreendedor, ele tem que estar atento a tudo isso. E uma dica que a gente deixa aqui é que ele possa também contactar o seu contador, porque o contador ele tem um papel fundamental neste momento, né? Para ajudá-lo a conseguir chegar num denominador comum, onde ele consiga, então, ter a sua margem de lucro e também consiga cobrir os seus custos, atendendo, logicamente, os anseios, né, dos seus clientes. Então, o custo é muito fundamental. Essa formação de preço para Black é muito fundamental. E uma outra coisa que é muito relevante, Fernanda, é que, às vezes, o pessoal vai lá e chega num valor comum e aplica esse valor de desconto para todos os seus itens. Isso também é um erro. Por quê? Porque a gente sabe que um determinado produto a gente tem uma margem de lucro um pouco melhor, um outro determinado produto a gente tem uma margem de lucro um pouquinho menor. Então, a gente tem que levar em consideração isso também, né? E também talvez não seja necessário eu realizar esse desconto para toda a minha gama de produto. Talvez eu tenha que analisar aquele produto que é o carro-chefe, que eu vendo muito bem, que tem muita saída, então eu tenho que pensar nesse produto. A Black também agora é um momento bacana, porque às
vezes eu tenho aquele produto, Fernanda, que está lá no meu estoque, que está enterradinho lá e não consigo vender. Então, esse momento da Black também é um momento que a gente pode aproveitar exatamente para pegar esse produto que está lá dentro do meu estoque já há algum tempo, que o giro de estoque dele é muito baixo, e posso, de repente, colocar um desconto, né, relevante em cima daquele produto, para que eu possa também renovar o meu estoque. Até porque daqui a pouco já está chegando o Natal, então tem que fazer toda aquela renovação de estoque também, né? Exatamente, Fernanda. Então, assim, é uma oportunidade até para isso, até para renovação de estoque. Então, o empreendedor, o empresário, ele tem que olhar para esse tipo de informação. E no decorrer aqui do nosso bate-papo, a gente vai dar mais algumas dicas e vai falar como chegar, né, com essa informação, como analisar essas informações. Perfeito. Você falou agora, Henrique, da margem de lucro, né? Então, fala uma coisa para mim. Diante dessa montoeira de descontos, concorrentes, todo mundo com desconto agressivo, como que o nosso sistema pode subsidiar o nosso cliente para entender aquele ponto de equilíbrio, aquele ponto ideal, para ele não ficar no prejuízo, para ele ter uma margem de lucro saudável? Exatamente, Fer. É bem isso que a gente estava falando. Então, assim, o ponto crucial é poder entender até onde eu posso chegar. E como eu faço isso? Eu tenho que analisar algumas informações. Então, quando eu comentava que a ajuda do contador neste momento é crucial, exatamente porque o contador, muitas vezes, ele tem algumas informações que no dia a dia, o empresário empreendedor, ele não tem ali. Às vezes, tem empresário empreendedor que não tem nenhum sistema de gestão. Às vezes, tem um sistema de emissão de documento fiscal e, basicamente, é isso. Então, é interessante, neste momento, ter essa dica do contador para conseguir chegar nessas informações. E quando a gente fala aqui de lucratividade, ter um lucro mesmo baixando o preço, como você mesmo comentou, né? É uma corrida agora, né? Sim. Quase que uma guerra, né? É leão querendo engolir leão. Exatamente. Então, é muito importante também a gente se atentar no quê, Fernanda? Que aí também é uma dica que a gente deixa aqui, que é a experiência do nosso cliente. Então, quando a gente fala de Black, a gente fica muito preocupado com a questão do estoque, com a questão do custo, né? De ter um valor atrativo. Mas a experiência também conta muito. Muito. E a experiência dentro dessa jornada de compra do nosso cliente, ela também favorece esse lucro. Porque, Fernanda, se a gente for analisar dentro do contexto, não adianta só eu baixar o meu preço, porque se eu abaixo o meu preço, mas eu não tenho para quem vender, ou eu faço poucas vendas, então automaticamente aquele desconto que eu estava dando, eu acabo não conseguindo recuperar, ou seja, esse lucro real, ele não acontece. Sim. Então a gente sempre tem que imaginar dentro desse contexto que quando eu estou diminuindo a minha porcentagem de lucratividade, como eu disse, às vezes a gente pode perder em um determinado produto que está lá enterrado lá no meu estoque e é o momento que eu encontro para, né, conseguir realizar a venda dele. Às vezes, nesse produto eu não vou ter um lucro. Mas o que acontece? Eu tenho que analisar, então, um fator que é a quantidade versus valor. Então, quanto mais eu vendo, a minha lucratividade é real. Sim. E isso passa também, como eu estava falando, pela experiência do cliente. Porque aquele cliente, eu não sei você, mas eu já tive algumas experiências negativas, né? De estar numa tratativa comercial e sair ali praticamente infeliz, né? Ah, quem nunca? Quem nunca? Como, né? Todos as que já passaram por isso. Então, a experiência do cliente é muito importante neste momento também. Sim. Até porque a gente está falando de um momento onde o mercado fica aquecido. Então, a demanda, às vezes, pode acontecer que ela cresça demais. E eu estou preparado para dar conta disso? Então, tem que pensar nesse sentido. Então, é todo um ponto de equilíbrio, Fernanda. São sempre somatórios. Então, é o meu valor, né? Um valor atrativo, aquele custo que eu faço, aquela análise para chegar num valor bacana. Mas também a gente tem que pensar, a gente vai falar mais para frente, na questão do nosso estoque, a gente tem a questão da experiência do cliente. É tudo uma somatória para que a gente consiga chegar, então, no final dessa Black e ver se a gente atingiu esse sucesso. E com certeza atingiremos, né? Perfeito, perfeito. Mais pra frente não, vamos chegar já então nesse estoque, já que você já entrou nele. Muito bom. Então a gente sabe que um ponto vital para o sucesso é o planejamento, a estrutura de venda e crescimento, né? Então fala um pouquinho pra gente como que o nosso sistema aqui da Londrisoft pode subsidiar o cliente nesse planejamento de estoque frente a essa demanda frenética de Black Friday. Exatamente. A gente acabou falando aí, né, do lucro e aí eu abordei essa questão da experiência do cliente. Então, falando de estoque, Fernanda,
Uma das minhas experiências ruins foi exatamente isso. É sair e ir a um determinado estabelecimento para adquirir um produto e voltar para casa frustrado porque não consegui. Ou seja, né, não consegui encontrar o determinado produto que eu queria naquele momento. Então, a gente vê que o estoque é muito importante. E ele é muito importante até na preparação do custo. Então, esse custo que a gente estava falando inicialmente, a gestão do estoque envolve também, né? Ela ajuda nessa questão da gente ter esse controle de custo. Porque aí eu tenho um custo médio, eu tenho um custo de aquisição, como a gente já falou, e tudo isso envolve aquela formação de preço para que eu possa atender os anseios dos nossos clientes, né, nessa Black. E aí, falando então da gestão do estoque, é interessante que, né, no meio desse ano a gente teve exatamente um treinamento, um evento voltado à parte de gestão de estoque. Porque a Londrisoft está empenhada exatamente isso, em trazer, né, gestão, né, para os nossos clientes, nossos usuários, nossos parceiros. Então a Londrisoft está sempre preocupada em trazer informações que ajudem na gestão, no dia a dia dos empresários e dos negócios. E a gente falava exatamente nesse sentido, né, nesse treinamento. A diferença, a gente trouxe exatamente, a gente levantou a questão da diferença entre o controle do estoque e a gestão do estoque. E o controle do estoque, ele é algo muito básico e a gente pode dizer que é aquele processo operacional mesmo, que é a entrada de mercadoria, a saída quando eu realizo a venda, uma contagem de estoque, um registro de inventário, né? A gente pode acontecer as devoluções, até cancelamentos. Então, esse é o processo de controle de estoque. Agora, quando a gente fala de gestão de estoque, aí a gente sobe um pouquinho o nível. Sim. Porque a gestão de estoque, ela está alinhada mais à questão da estratégia, do planejamento. E que importante que é isso, né? Muito importante, principalmente nesse período agora de Black Friday, porque a gente já está chegando a Black, ela está batendo a nossa porta aí. E aí, como que eu me preparei já anteriormente para essa Black? É a questão do meu estoque. Então, essa questão do estoque, esse planejamento é muito importante. E como que a gente consegue fazer, então, um planejamento? Vamos dizer que eu quero olhar para dentro da minha empresa e como eu vou planejar o meu estoque. Então, tem algumas ferramentas, né? Tem algumas dicas que a gente traz aqui, que é a previsão de demanda, que realmente é olhar para o futuro e conseguir fazer uma previsão do que pode acontecer. Mas aí, alguém pode me perguntar, falar, Henrique, mas como eu vou fazer a previsão do futuro? Eu vou contratar um cartomante? Um astrólogo? Não, nada disso. A gente tem algumas informações dentro da gestão de estoque que facilita esse processo. Então, essa previsão de demanda, a gente consegue trazer algumas informações, né? Como os dados históricos, que a gente vai falar um pouquinho mais, entendeu? A gente pode olhar para o cenário atual, a gente pode olhar até para o nosso concorrente. Sim. Porque aquele processo de não, né, de ficar com vergonha, de olhar para o que o meu concorrente está fazendo, isso daí é coisa do passado. Então hoje eu tenho que olhar também para o meu concorrente. O que ele está fazendo? O que ele está oferecendo? Quais são os produtos? Qual o preço que ele está praticando? Né? De quem ele compra? Então a gente tem que estudar os nossos concorrentes. Sim, não para copiar, né? Mas para a gente saber o que está acontecendo. Sim, exatamente. Né? Para a gente estar antenado, né, no que está acontecendo à nossa volta. E a gente tem que ter essas informações na mão. E o que ajuda muito neste momento também, até para trazer essas informações, é a análise de dados. Então, assim, hoje, no cenário atual, muitas empresas, elas não tomam nenhuma decisão se não tiver uma análise de dados bem feita. Então, a análise de dados também, ela nos dá essa informação. Então, essa previsão de demanda é olhar para o cenário atual, é olhar para os dados históricos, que está alinhado exatamente à análise de dados, é olhar para o nosso concorrente, olhar para o feedback do nosso cliente. Então, o nosso cliente, ele sempre está dando feedback ali e a gente tem que levar em consideração isso, porque isso nos ajuda muito. Por exemplo, um cliente que, de repente, cancelou uma compra por conta de um produto. E aquele mesmo produto, outro cliente também, ele manifesta ali uma negatividade em relação ao produto. Eu tenho que prestar atenção nisso. Porque, de repente, aquele produto que eu estou vendendo, daquela marca, não sei, talvez ele está me causando problemas com a satisfação, com a experiência do meu cliente. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E o feedback dos clientes, então, é muito importante. Excelente, Henrique, excelente. E você falou agora dos dados históricos no controle de estoque, nesse planejamento, em toda essa questão. Fala um pouquinho para mim, como que funcionaria esses dados históricos para eu fazer uma ativação
ativação de cliente. Ativação de cliente é quando a gente desperta o desejo de compras para o nosso cliente. Então, o nosso sistema é capaz de subsidiar nessa questão também, Henrique? Com certeza, Fernanda. E eu acredito que, assim, não só o sistema, mas o ecossistema, na verdade, da Londrisoft, ele ajuda muito neste momento exatamente de entender e fazer essa ativação dos clientes. Só um dado, até por questão da ativação do cliente, olha um dado interessante. A gente tem aqui um estudo da ClearSales e da Coffee Notris, que eles trouxeram o valor faturado da Black Friday de 2022. E a gente chegou na casa dos 6 bilhões. Imagina, Fernanda, a oportunidade. 6 bilhões. Né? Isso no mercado interno, dentro do Brasil. A gente não está analisando o mercado externo. Então, olha a oportunidade. Então, quando a gente fala de ativação de cliente, a gente tem uma oportunidade. Muita. E o pessoal já espera por essa data, Exato. Né? E aí, em relação, a informação é 6 bilhões em 2022, só que ela teve um decréscimo de 23% em relação a 2021. E eu estava falando aqui de análise de cenário, certo? E isso é muito importante. Então, por que houve uma queda em 2022 referente a 2021? Porque a gente teve alguma coisa que aconteceu aqui na nossa realidade. Bastante coisa aconteceu. A gente teve eleição, a gente teve Copa do Mundo, isso impactou. Então, essas pesquisas, elas trazem essas informações. E quando a gente falava, então, das análises de dados, as pesquisas também é muito interessante, muito valiosa. Porém, para esse ano, e aí a gente vai falar, então, da ativação dos clientes, Fernanda, para esse ano, existe uma projeção de que o faturamento da Black Friday no Brasil ela passe da casa dos 9 bilhões. Então, aí a gente tem um aumento significativo. E aí, então, entrando nessa seara da ativação, como que a gente pode entender esse processo, Fernanda? É exatamente naquilo que a gente estava falando, análise de dados. E a Londrisoft hoje tem dentro do seu ecossistema uma plataforma que é o Analytics Pro, e dentro dele tem um módulo, e esse módulo é uma inteligência de vendas. Então, a inteligência de vendas, ele traz de uma forma muito sucinta, muito eficaz e muito simples dados que relacionados exatamente a esses dados históricos dos nossos clientes. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer uma ativação? Você que é do marketing, eu quero fazer uma campanha para minha empresa. Como é que eu começo a fazer essa campanha? Eu tenho que analisar esses dados. Então, eu acredito que a segmentação do cliente, a gente acho que vai falar disso, mas é olhar para esses dados. Então, para quem eu estou vendendo? Como eu estou vendendo? Então, tudo isso são informações que são relevantes na hora de eu criar uma estratégia para fazer a ativação desses clientes. E como que o sistema, ele traz toda essa informação para a gente? Porque dentro do ecossistema, no sistema gestor, a gente tem todos os registros daquilo que a gente está comercializando para quem está comercializando. E se a gente fosse olhar para um sistema em si, talvez eu teria que analisar ali vários relatórios, trazer várias informações para cruzar vários dados. Então, o Analytics Pro, o Inteligência de Vendas, ele já faz tudo isso para a gente. Então, essa ativação de cliente é muito fácil ser realizada quando a gente tem os dados nas nossas mãos. Excelente. E aí sim a gente consegue tomar a decisão. Aquilo que a gente estava falando do estoque, né? Do planejamento, da estratégia. Então, tudo é relevante. Então, eu tenho que olhar para essas informações para que eu consiga tomar uma decisão. Então, ter o poder de tomar uma decisão assertiva. E aí sim eu consigo fazer essas ativações. Inclusive, a gente tem as informações, por exemplo, dos clientes que de repente já não fazem negócio com a minha empresa já há algum tempo. Então, aquele cliente que de repente faz, 2 meses, 6 meses que não faz negócio com a sua empresa, você já tem aí uma possibilidade, até através da Black Friday, para reativar esse cliente, porque às vezes esse cliente já se perdeu, ele está como inativo. Isso é muito importante. Então, não é só pensar em ativar novos clientes, mas reativar aqueles possíveis clientes. Porque o que acontece? A gente sabe que é muito mais barato, né, manter o nosso cliente do que conquistar um cliente novo. Isso é fato mesmo. E algumas dicas aí que a gente fala em relação a essa ativação de cliente e que é muito válido, o Henrique já até entrou um pouco nesse assunto, é a segmentação do cliente. Mas, Fernanda, como que eu faço essa segmentação de cliente? Com o nosso sistema Londrisoft, isso é muito tranquilo, porque a gente consegue entender, por exemplo, eu tenho um varejo. Nesse varejo,
Eu comercializo roupas fits, eu comercializo, por exemplo, roupas sociais, calçados. Então, eu consigo entender, por exemplo, aquele cliente que tem interesse pela roupa fit. E eu separo ele. Eu consigo entender aquele cliente que tem a preferência por roupa social. Eu consigo separar ele. Mas por que eu vou separar? Para eu conseguir entregar o que o cliente precisa, o que o cliente quer. Vamos supor, Henrique, você chegou lá no meu estabelecimento, você gosta de fazer atividade física, você comprou uma camiseta de academia. E eu sei que o Henrique comprou essa camiseta. Poxa, Henrique, eu tenho um tênis aqui muito legal para você. Então, eu consigo entregar para o cliente exatamente o que ele quer. Exatamente o que ele está precisando. Então, isso é uma dica muito valiosa e que costuma dar muito certo, porque a gente vai direto ao encontro da necessidade do cliente, né? E aí a gente tem várias formas de fazer isso, né? É campanha pelo WhatsApp, que quem não tem WhatsApp hoje, né, Henrique? Todo mundo tem acesso a isso. Campanha por SMS, e-mail marketing. E aí a gente pode pensar em várias estratégias que fazem todo sentido, que a gente precisa pensar, né? Por exemplo, eu vou trabalhar com gatilho de tempo. Então, assim, ó, Henrique, eu tenho esse tênis pra você, mas, ó, é só essa semana. Porque ninguém quer sair perdendo, né? Então, você quer aproveitar, ainda mais com uma oferta que vai ao encontro do que você quer, então fica tudo muito assertivo, né? Exato. Então, pode pensar em trabalhar em pacotes, em combo, pensar num programa fidelidade para o cliente durante a Black Friday. Exato. E ajuda muito, né, Fernanda? Muito, muito, porque aí você entrega valor para esse cliente, né? Por exemplo, vamos supor que o meu cliente tem um e-commerce. A gente vai trabalhar no marketing multicanal. Então, ele compra lá no e-commerce, mas ele quer retirar na loja. Então, esses dados, eles se cruzam, Sim. né? Eu tô vendendo pelo WhatsApp, eu posso entregar para o cliente. Então, é fazer todo esse remanejamento, toda essa estrutura para a gente estar presente em todos os canais. Por exemplo, lá no Instagram, o cliente viu lá alguma coisa, fala, eu quero esse produto, quanto custa? Então, a gente já está pronto para atender ele na hora que ele quer, De né? forma rápida. De forma rápida. Exatamente. Então, isso aí é muito interessante. E uma coisa bacana que você falou da segmentação do cliente. Posso trazer um case aqui? Claro, com certeza. Legal. Então, pessoal, a gente tem um cliente, na verdade, que é exatamente em cima do que a Fernanda estava falando, uma loja de confecção. Era uma loja de confecção, né, voltado mais para o público adulto, né, então masculino e feminino. E aí percebeu-se ali que o faturamento da loja estava caindo gradativamente. E aí, dentro de um processo de análise de dados, né, com nossa inteligência de venda, né, e lógico, né, a pesquisa, né, entrar em contato com o cliente, né, mandar uma mensagem e entender, né, pegar esse feedback do cliente, que é muito importante. Eles entenderam que, na verdade, assim, até a história é bacana, porque a necessidade, né, que tinha dos clientes dessa loja eram necessidades pessoais. Então, uma mulher ia lá e comprava uma blusa, né? O homem ia lá e comprava uma calça, um tênis. E aí percebeu-se que esse público, né, dessa loja era um público que já estava ali na idade ali, né, de ter seus filhos, e aí eles entenderam que o processo era, que a necessidade que era do cliente deles, passaram a ser a necessidade dos filhos dos clientes. O que eles fizeram? Então, eles fizeram uma mudança de chave, e aí, dentro da loja, né, dentro dessa loja, eles acabaram inserindo, então, produtos voltados para a linha infantil e juvenil. O que aconteceu? Começou a atrair os clientes novamente. Por quê? Porque aí eu estou atendendo a necessidade, né, que é do meu filho, da minha filha, mas automaticamente eu já estou ali, então levo meu filho para comprar uma roupa e automaticamente tem algo que me chama atenção e eu acabo também fazendo essa aquisição para mim. Então esse é um gatilho muito importante, olhar exatamente para esse perfil do cliente. Estar de olho no cliente, essa segmentação, né? Que você falava. Entender do que o cliente gosta, sentir o feeling mesmo. Você está lá olhando no teu empreendimento, o cliente está andando pela loja, o que ele está gostando, mas o que está mudando, estou sentindo que já está, né? Isso é muito importante mesmo. Perfeito. Henrique, você também falou pra gente agora da inteligência de vendas, né? E como essa ferramenta ela é super importante na estratégia do negócio. Você tem algum case para compartilhar com a gente de como essa solução tem impactado a vida dos nossos clientes? Isso, Fer. Então, assim, a inteligência de vendas, né, é uma ferramenta que a Londresoft disponibiliza, né? Ela está dentro da plataforma Analytics Pro. Então, é um módulo lá dentro. E ele basicamente faz aquilo que eu já havia comentado. Então, ele cruza dados. Então, basicamente, ele vai trazer informação do quê? Quem são os meus clientes?
Então a gente tem um ranking lá, né, de quais são os meus clientes. A gente tem um ranking dos produtos, que isso é muito importante. Então, quais são os produtos que eu mais vendo? Porque às vezes eu estou investindo no meu estoque em um produto que eu não vendo, então eu tenho que olhar para isso também. Porque tudo isso ele reflete naquele lucro que a gente estava falando lá no início. Exatamente. Então ele traz a questão dos produtos mais vendidos. Se eu tenho uma carteira de vendedor, ele traz informação da carteira de vendedores que eu tenho. Então, quais são os meus vendedores que mais vendem? Porque de repente é interessante olhar para isso também. Claro, porque... você pode oferecer até um bônus para o representante que vender melhor na loja, né? Também no sentido de fortalecer também a equipe. Porque a gente pode olhar por que a Fernanda consegue vender. Quais são os argumentos? Qual é a abordagem que a Fernanda tem que faz ela vender mais do que o Henrique? Então isso é interessante, porque aí a gente consegue olhar e consegue ajudar o Henrique também. Sim, você vai colocando todo mundo na mesma régua, né? Isso, todo mundo na mesma régua. E isso quem ganha, afinal, são todos, né? A empresa vai estar ganhando, a carteira de vendedores vai estar ganhando também. E também a gente tem muitas outras informações, como quais são as preferências do meu cliente em relação à compra, condição de pagamento. Ele prefere pagar no Pix, ele prefere pagar em cartão. Então, tudo isso também é relevante. Você vai facilitando a vida do cliente, Facilita, né? porque aí a gente entra dentro das campanhas de marketing, né, Fernanda? A gente pode trabalhar essas informações. Olha, para quem fizer o pagamento no Pix, é assim, tem um desconto assado. Então, isso é muito importante. A gente consegue estar no controle de tudo, então, né? Controle de tudo. E assim, fora esses dados, que são os dados que eu acredito que sejam mais básicos, ele também traz insights muito valiosos. E aí um case, como você me pediu, a gente tem um cliente que é um comércio de material de construção, né, um depósito de material de construção, e assim, eles têm um valor de faturamento muito grande mensal, o MRR deles é altíssimo. E aí, fazendo uma reunião com ele ali, e aí ele comentava comigo, né, que ele estava um pouquinho preocupado, porque ele tinha acabado de sair exatamente de uma reunião com os seus vendedores, e os vendedores estavam pleiteando ali uma comissão melhor e tudo mais, que é o que acontece no dia a dia da empresa, né? Então, a gente não resolve só o problema do nosso cliente, a gente tem os nossos problemas internos e a gente tem que resolver também. Então, ele tinha essa necessidade. E aí, neste momento, então, eu vi esse gatilho, a possibilidade de colocar exatamente o inteligência de vendas para ele. Por que eu pensei no inteligência de vendas para ele? Exatamente porque ele conseguiu visualizar, a gente mostrou para ele de forma muito simples. Porque assim, eu estou falando de inteligência de vendas, pessoal. Inteligência de vendas, na verdade, ele traz vários gráficos, né, dashboards com informações. Por isso que ele é muito simples de se usar. Sim. Você consegue visualizar de forma muito rápida. E ali tinha duas informações muito relevantes para ele. Que era a informação de desconto concedido. A gente está falando de Black. Black é tempo de desconto, com certeza. Mas aqui a realidade dele era diferente. Então, assim, ele tinha descontos altíssimos que eram realizados pelos seus vendedores e também uma taxa de cancelamento, né, que a gente chama de churn lá na Londresoft. Então, uma taxa de cancelamento também muito altíssima. E aí, então, ele conseguiu enxergar aí a possibilidade. Por quê? Porque diante de um desconto exorbitante, pasme você, ele tinha na casa de 12% a 14% do seu faturamento mensal em desconto. E isso ele está faturando 350 mil mês. Então, se você coloca na ponta da caneta isso é um valor muito grande no final do ano, entendeu? Então, o que ele viu a oportunidade? Ele fez exatamente uma campanha interna para tentar diminuir os cancelamentos, tentar diminuir também essa taxa de desconto. E aí ele sim ofereceu uma premiação, um bônus para os seus vendedores. Olha que importante. Passou-se ali uns 3, 4 meses, a gente voltou a conversar e aí eu perguntei para ele como é que está. Ele falou: Henrique, consegui resolver. Então, a inteligência de vendas, ele traz muitos insights. Então, não só a parte de venda propriamente dita, mas ele consegue trazer informações pra gente muito relevantes, Fernanda. Ou seja, o cliente não pode ficar sem isso. Parece mágica, Fernanda. Parece mágica, mas não é. É tecnologia servindo os nossos clientes, os nossos parceiros. Excelente. Quando a gente fala em servir, a gente fala muito experiência do cliente, né, Henrique? Então, conta um pouquinho pra gente como que uma eficiência operacional, como que uma operação mais rápida pode causar uma experiência boa pro cliente. Nesse período de Black, e a gente aí não fala só de Black, né? A gente fala em todos os momentos de sazonalidade, ou até mesmo o cliente que está ali na loja, em épocas normais, como que essa experiência, essa operação mais rápida pode aumentar a satisfação do nosso cliente? Exato.
A gente já comentou algumas coisas aqui relacionadas a essa jornada, essa experiência, né? E lá na Laundrysoft a gente bate muito isso no nosso dia a dia, né? De colocar o cliente exatamente como ponto central ali de todos no nosso foco, na verdade, né? Então, tudo aquilo que a gente pensa dentro da Laundrysoft, na verdade, a gente está pensando sempre no cliente em primeiro lugar. E aí, exatamente por isso que a gente tem um departamento lá que é o Customer Success, que é o sucesso do cliente. O sucesso do cliente hoje, Fernanda, eu acho que assim, independente de produto, independente de preço, o que traz exatamente uma demanda significativa de faturamento para a empresa hoje é o sucesso do cliente, é a forma como você atende o seu cliente. Né? Hoje tem vários nomes, né? Tem estudos relacionados a isso, mas no fundo, ele acaba sendo o que a gente conhecia como pós-venda e tudo mais, né? Que era feito antigamente. Mas hoje a gente fala do sucesso do cliente, a gente fala que é uma jornada. Sim. E essa jornada, ela não acaba quando eu emito aquela nota fiscal e ele vai embora. Essa jornada, ela continua. Sim. Entendeu? E aí entra a questão das campanhas de marketing que a gente faz, mas falando assim, diretamente dentro da operação. Então a gente sabe hoje que ninguém quer perder tempo. Nem dá, né? Nem dá, né? Nem dá. Hoje o dia a dia corrido que a gente tem. Então assim, quanto mais prático e mais rápido for o atendimento ao cliente, melhor. E aí entra também a questão do sucesso, certo? Então, se a gente pensar naquele cliente que vem no meu estabelecimento e eu não estou preparado para atender ele no sentido de que estou com filas. Então imagina, você vai comprar, não sei, um produto qualquer. Vamos falar do supermercado, que é o mais comum. Você vai lá no supermercado, aí tem a fila. Você vai no caixa rápido, tem fila. Ninguém quer ficar em fila. Não. Tanto é que até a questão das tratativas bancárias hoje, né? Ninguém mais vai no banco, Exatamente. né? Exatamente nesse sentido. Então, o processo operacional, ele diz muito também nessa questão da experiência do cliente. E principalmente nesse tempo, né, Fernanda, de Black Friday. Então, pode ser que aconteça ali, que eu receba, né, a demanda um pouco maior do que o normal do meu cotidiano de clientes. Então, como é que eu faço esse atendimento? Então, dentro do ecossistema da Laundrysoft, a gente tem algumas coisas, algumas ferramentas que facilitam. Então, por exemplo, você que tem um comércio, né? A gente costuma dizer que é aquele comércio de porta de rua, né? Que você tem um atendimento presencial do cliente na sua loja, no seu negócio. É muito importante que esse cliente entre, encontre o produto que ele quer, seja bem atendido e que ele consiga sair dali rapidamente. Sim. Certo? Então, um ponto de vendas dentro da minha loja, ele é crucial. Então, o que eu posso fazer para conseguir melhorar essa operação, trazer mais agilidade? Então, o próprio ecossistema da Laundrysoft, ele tem um PDV, que é muito simples de se trabalhar, ele não pede muita informação, até se o cliente é um cliente novo que nunca entrou na minha loja, eu consigo fazer um cadastro dele assim muito rápido, né? E os processos, eles são ajudados através de ferramentas externas também. Então, por exemplo, eu posso ter um leitor de código de barra que facilita. Então, se você comprou um produto, é uma coisa. Agora, se você comprou 2, 3, 4... Para eu ficar ali digitando essas informações, procurando dentro do sistema, hoje não. Bate um leitor de código de barra e isso facilita o processo. Perfeito. E aí a gente sabe que finaliza exatamente com a emissão de um documento fiscal. E esse documento fiscal pode ser a nota fiscal eletrônica normal ou o cupom fiscal eletrônico. E aí que está o gancho, porque a gente vê que muitas vezes alguns estabelecimentos eles enroscam neste momento, né, da emissão desse documento fiscal e às vezes o cliente vai embora até sem levar a nota fiscal, o documento fiscal, por conta da pressa. Então, uma forma também de trazer, né, uma qualidade, trazer uma maior agilidade nessa operação é exatamente ter a possibilidade de encaminhar esse documento fiscal para o WhatsApp do seu cliente. E isso daí o ecossistema da Laundrysoft faz. Então, quando você está dentro do seu PDV, você consegue disparar isso daí para o teu cliente sem problema nenhum. Então, facilidade, né? Se o cliente está com pressa, às vezes pode acontecer de repente, né? Porque para emissão de documentos fiscais a gente necessita, né, de tecnologias externas. Então, precisa de uma internet. A gente sabe que tem um servidor da Receita rodando, né? Às vezes pode dar uma oscilada, principalmente nesse momento de Black Friday. Às vezes ele está recebendo uma carga maior de informação e pode dar aquela travadinha. Então, você não vai deixar o seu cliente esperando ali até você resolver o problema. Então, você consegue, né, disponibilizar esses documentos fiscais através do WhatsApp, através do e-mail, enfim, tranquilamente. E é um processo que tem que ser ágil, tem que ser ágil.
Perfeito, Henrique. Você tá falando agora de agilidade, né? A Londrisoft tem como visão fornecer soluções que melhoram a qualidade de vida do nosso cliente por meio da tecnologia. Exato. Então, conta um pouquinho pra gente como que isso tem impactado a vida dos nossos clientes. Como que a Londrisoft tem feito essa melhora na qualidade de vida dos clientes por meio de tecnologia. Exato. E é isso, é o propósito da Londrisoft, né, Fernanda? Sim. A empresa nasceu há 33 anos, não vou contar a história da empresa aqui, mas há 33 anos atrás a empresa nasceu exatamente para resolver esse problema, que é trazer qualidade de vida. Então, esse é o nosso propósito, né? Como empresa, proporcionar qualidade de vida para os nossos usuários, nossos clientes e parceiros. E como que a gente faz isso? Então, através da tecnologia, a gente consegue melhorar aqueles processos que antes eram manuais e que demandavam tempo, Fernanda. Imagina você que lojas eram, né, elas fechavam, encerravam o seu expediente às 6 horas da tarde e às vezes o pessoal ficava trabalhando até 9, 10 horas da noite para fazer um fechamento de caixa. Nossa, e como é que fica a família? Como é que fica a vida, Aonde existe qualidade de vida aí, Fernanda? Excelente. Não existe, né? Então, pensando nisso, até a gente trouxe os nossos produtos que antes eram produtos que a gente chama um legado, que eram local. E exatamente hoje a gente tem, então, as mesmas ferramentas hoje na nuvem. Porque ela auxilia muito disso. Eu estou falando aqui de estabelecimentos que fecham às 6. Mas a gente sabe, por exemplo, a gente deu aí alguns relatos relacionados a lojas de confecção. E a gente tem, né, os clientes que trabalham em shopping. Shopping, então, com certeza. tem um estabelecimento em shopping. O shopping, ele funciona até 10 horas da noite. E às vezes o pessoal ali ficava até 11, meia-noite, porque o shopping fecha para o público às 10. Sim, mas o processo quem está lá interno dentro continua, trabalhando, né? Continua e entra madrugada dentro se for necessário. Então, esse processo de pegar o nosso sistema e colocar ele na nuvem foi muito importante exatamente porque, pensando nessa situação também, de como melhorar. Porque, assim, muitas vezes o empreendedor, o empresário, ele tem o seu negócio, mas ele tem uma atividade que é a atividade principal. De repente, ele é um autônomo, ele é um engenheiro, ele é um advogado, ele é um médico, enfim. Ele tem uma atividade que é a atividade principal para ele, mas ele gosta de empreender e aí ele vai lá e abre um negócio. Então, ele, às vezes, fica muito complicado para ele, né? Ele ter essa troca, né? Ele estar dentro da sua profissão e, ao mesmo tempo, estar dentro do seu negócio. E aí, quando a gente fala disso, então, o sistema na nuvem, ele possibilitou que eu, lá de onde eu estiver, eu consiga estar monitorando o meu estabelecimento, estar monitorando o meu negócio, sem a necessidade de estar fisicamente lá. Nossa, então aquele empreendedor que nunca tira férias porque ele não pode sair do trabalho, então agora ele fica tranquilo. E, Fernanda, isso é realidade, porque a gente tem um parceiro, um cliente nosso, ele é de casa, vamos dizer assim, e quando ele mudou, né, a solução que a gente, né, empregava para ele, que era local, para a nuvem, e aí ele falou: Henrique, olha, depois de 6 anos eu consegui tirar férias com a minha família. Olha. Porque é isso mesmo, estou preocupada. A gente sabe como é que funciona o mundo dos negócios e a gente sabe, né, que a ausência, muitas vezes, ali do empresário, do empreendedor, é complicado. Então, ele podendo visualizar isso de longe, né, visualizar o que está acontecendo, e ele também consegue até resolver o problema de longe. Então, de repente, uma necessidade que apareceu num estabelecimento ali, o funcionário está com uma situação, a gente está falando da Black Friday, de desconto, aquele cliente que vai chegar e vai solicitar mais desconto, e aí o vendedor às vezes não consegue resolver isso naquele momento, ele pode, né, fazer esse acionamento através de ferramentas que o sistema possui, né, sistemas de gestão, que o empresário, o empreendedor lá do outro lado, onde ele estiver, ele resolva de onde estiver, né? Exatamente. Muito bom. Então é muito bacana nesse sentido. Excelente, Henrique, excelente. Agora a gente já encaminhando aqui para o final, compartilha com a gente algumas dicas práticas de como a gente consegue melhorar a experiência do cliente através da Black Friday. Exatamente, Fer. Então a gente já tocou em alguns pontos aqui, né? Que é a questão do estoque, né? Que é a questão exatamente da operação de venda, né? Que impacta diretamente ali o cliente. E então, assim, a gente tem que sempre olhar para essas coisas que fazem muito sentido. Então, estou na Black e meu cliente veio e quer comprar determinado produto. Só que e se esse produto faltou? A gente comentou isso no início.
certo? Então, aqui vai dicas, por exemplo, de, olha, você analisou, você, né, vai projetar o teu estoque para atender os seus clientes na Black Friday. De repente, faz parceria com os fornecedores. Isso é muito importante, ter a parceria com os fornecedores. Às vezes, você faz uma aquisição de mercadoria e solicita, então, para esse fornecedor se ele consegue mandar um pouco a mais ali, uma porcentagem a mais em sistemas de consignação. Porque isso ajuda exatamente a você ter essa condição de atender os seus clientes. Outra situação, falando em fornecedor também, Fernanda, que é muito relevante, é estudar o seu fornecedor. Se você tem problemas, de repente, com um ou outro fornecedor que às vezes atrasa um pouquinho a entrega, então você tem que analisar esse processo também, né? Porque se você vê que o teu estoque ali está baixando e você precisa fazer uma aquisição meio rápida, você tem que contar com esses fornecedores. E o processo, logicamente, da venda, que é aquilo que a gente já comentou. Então, você ter artifícios que ajude você a fazer uma venda rápida, que evite fila. Então, o ponto de venda é muito importante neste momento. Se você está emitindo documento fiscal, você pode disponibilizar esse documento fiscal de forma online para os seus clientes, através do WhatsApp, através do e-mail, enfim. Tudo isso para tentar agilizar o processo, para que o seu cliente não permaneça mais que o suficiente dentro da tua loja. Aquele tempo, né, que quanto mais o cliente ficasse dentro da loja era melhor, porque às vezes ele ia comprando coisas que ele não precisava. Hoje a gente sabe que a gente trata, né, como cliente moderno. Hoje não é assim. Sim. Então, quando ele entra dentro da tua loja, ele já pesquisou, ele já sabe o que você tem lá dentro. Ele já vai direto no que ele precisa. Direto. Ele já pesquisou em todos os concorrentes, já sabe o que ele quer, né? E por isso a importância do que você falava anteriormente aí, das dicas que você estava dando exatamente sobre as campanhas de marketing. Porque o cliente é exatamente isso. Existe um ditado lá, né? Quem quer ser visto tem que ser lembrado, alguma coisa nesse sentido. Então tem que estar aparecendo ali. Então são essas dicas, né? Ter essa parceria com o fornecedor para pensar essa questão do estoque e ter um processo ágil na venda, que é muito tranquilo. E aqui a gente está falando muito do comércio aqui e eu não poderia deixar de citar, Fernanda. A gente sabe que a Black Friday nasceu para atender exatamente o público que, né, as empresas que comercializam online, né, eletronicamente, através de marketplace, né, sistemas mobile, ali, smartphone, através de aplicativos. E aí a Londrisoft também tem uma ferramenta excelente para atender também esse público. Conta pra gente, então. Sim, Fernanda, porque imagina você lá que hoje fazer a venda através de um marketplace é muito simples. Sim. Certo? Então eu posso ofertar, mesmo sendo uma loja pequenininha, eu consigo vender os meus produtos, por exemplo, numa plataforma da Magazine Luiza, de uma Amazon, de um Ponto Frio, né? Então esses são os chamados marketplace. Mas aí você começa a vender, então o teu produto está exposto lá, os seus clientes começam a comprar, e isso é uma porta que se abre, porque você não vende mais localmente, você expande o seu negócio para o Brasil inteiro e talvez até para o mundo, né? E aí, eu recebi lá, eu fiz a venda pelo marketplace. Como é que eu vou fazer isso dentro da minha operação local? Eu vou ficar digitando pedido? Não. Aí, dentro do nosso ecossistema, a gente também tem uma ferramenta que é o Importa Fácil. Ótimo. Então, o Importa Fácil, ele vem para solucionar também esses problemas. Então, eu consigo buscar lá no Marketplace todos os pedidos online que os meus clientes compraram, eu consigo importar para dentro do sistema e já fazer a emissão da nota fiscal, já fazer separação. Sem estresse. Sem estresse nenhum. Então, não tem aquele negócio de ficar digitando, né? Como falar, ficar trabalhando após o horário para atender as demandas lá de vendas online. Então, você tem essa facilidade hoje também, que é essa integração através do Importa Fácil. Excelente. Nossa, melhor impossível, né, Henrique? Agora, fala um pouquinho pra gente, Henrique. Ok, a gente tem, a Londrisoft tem todas essas soluções. Como que eu faço agora para ou eu conseguir ter esse sistema, ou se eu já tenho esse sistema, eu entender melhor como que eu posso? Vai ter treinamento, Henrique? Lógico, né, Fer? Não tem como a gente abordar todos esses assuntos aqui e eu acho que a forma da gente fazer isso criar vida, vamos dizer, é através de um treinamento. A gente sabe que dá para fazer, mas como, né? Como fazer, exatamente. Então, assim, né, para os nossos ouvintes, quem está nos assistindo também, nos ouvindo, a gente vai ter um treinamento específico para atender exatamente essa necessidade de preparação para Black Friday. Então, ele vai acontecer de forma online, que é muito bacana também. Então, a gente
vai disponibilizar esse treinamento online gratuitamente. Então, ótimo. Você que tem interesse, né, em nosso cliente, nossos usuários, parceiros, esse treinamento vai ser realizado no dia 16, às 16 horas. Então, vai ser numa quarta-feira, se eu não me engano, né, Fer? Tô sem calendário aqui, mas dia 16 às 16 horas. E assim, para quem não é cliente da Laundrysoft, de repente, né, tá nos assistindo, está nos ouvindo, se tiver interesse também, porque dá tempo. Eu ia perguntar isso, dá tempo de estruturar tudo até a Black? A gente tem uma equipe de especialistas lá para fazer a implantação, fazer o onboard, né, que a gente chama, de forma rápida e eficaz ali, que consiga também atender, né, vocês que ainda não adquiriram, né, as nossas ferramentas, as nossas soluções, ainda dá tempo. Então, pode também participar desse treinamento, né, para também entender um pouco mais como é que faz o processo. E aí, como que a gente faz? A gente vai disponibilizar o link, né, Fernanda? Isso, o link ele tá disponível tanto nos nossos canais de comunicação, no Instagram, tá disponível, no Facebook, também a gente posta direto a nossa agenda de treinamentos, mas aqui no link no final dessa sala, aqui embaixo do podcast, também vai ficar disponível o link para vocês entrarem, para vocês se cadastrarem para participar do treinamento. Perfeito. E também pode entrar em contato conosco lá na Laundrysoft. Será um prazer atender vocês, né? A gente faz o agendamento por lá também, sem problema nenhum. O nosso telefone, que está nos nossos sites, nas nossas redes sociais, também é o WhatsApp. Então, pode dar um alô lá que a gente vai conversando. Excelente. É isso, Henrique? É isso aí, Fernanda. Pessoal, a gente agradece a presença de todos vocês. Eu acho que a gente sai daqui muito cheio de insights para trabalhar nessa Black, né, Henrique? Sim. E como a gente falou, então, vocês podem entrar em contato conosco. A gente tem uma equipe grande de colaboradores, todo mundo disposto a ajudar para deixar a tua Black ainda melhor esse ano, né? Turbinar essa Black Friday, né, Fernanda? Eu também quero agradecer, Fernanda, pelo convite. Agradecer vocês que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. E qualquer dúvida, a gente está à disposição lá. Um grande abraço e que seja um sucesso essa Black para todos. Até mais, pessoal.